Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Nesta aula aqui, nesta fase, estamos vendo aqui o circuitando, já estamos na aula 31. Circuitando nós fazemos o quê? Nós pegamos alguns circuitos, tá, e analisamos para ver como eles funcionam. Tá? Depois eu monto esse circuito, testo ele no Microlab, e trago aqui para os senhores, para vocês terem uma ideia. Eu já fiz, numa aula anterior, a aula da bateria eletrônica 1. Agora estamos fazendo bateria eletrônica 2. O que é isso? Eu recuperei um circuito, achei bastante interessante, de um colega aí há uns mais de 30 anos atrás. E é uma bateria eletrônica, como foi o outro circuito, só que ela é um pouco mais simples, um pouco mais compacta. Baseia-se em alguns detalhes iguais, mas num circuito oscilador bem diferente para algumas coisas. Então, resolvi testar, montar, tive um sucesso razoável, e trazendo aqui para os senhores. Lembrando, do que é composto uma bateria? Uma bateria é composta de um prato curto, cujo som é este. Muito bem. Um prato longo, cujo som é este. Ok. Também é composta de um surdo, ou flockton. Então, é aquele som mais grave, não totalmente grave, mais grave da bateria é outro, mas som como este. Muito bom? A bateria também é composta da caixa, ou snare drum, é um som bastante agressivo na bateria, como esse. Ok? O que mais nós temos na bateria? Temos o tom-tom agudo, ou high tom, ruído como este. Temos também o tom-tom grave, ou low tom, ruído como este. E, finalmente, o bumbo, ou bass drum. É lógico que a bateria, dependendo do conjunto, varia. Algumas baterias são mais completas, existem mais elementos, com tons variados. Algumas só têm um prato curto, a caixa e o bumbo. Muito bem. Então, para montarmos uma bateria, o que nós precisamos fazer? Precisamos montar circuitos que imitem esses sons. Então, primeira coisa, eu preciso de um gerador de ruído branco. É basicamente um gerador de chiado, que vai fazer algo parecido com o prato. Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho um transistor, com a sua junção base-emissor polarizada reversamente, resistor R5 aqui. Este elemento aqui, polarizado reversamente, ele não conduz, mas aqui você tem uma apresentação bastante acentuada do ruído térmico do semicondutor. E, dependendo da polarização, eu posso ter esse ruído térmico com uma amplitude razoável. Capacitor C1 para fazer desacoplamento em CC, acoplamento da corrente contínua entre este elemento aqui, entre esse conjunto de elementos e um amplificador. Aí eu amplifico esse sinal. Importante, o resistor R5 aqui tem que ser calibrado, é bom que seja calibrado para o máximo sinal possível. Então, dependendo do circuito que você pegar, R5 aqui pode ter valores diferentes, porque dependendo do projetista e do elemento que foi colocado aqui, ele utilizou resistor de valor diferente para ter um melhor nível de sinal. Muito cuidado, se você for usar, por exemplo, o BC549, ele é um pré-amplificador de baixo ruído, de baixo ruído térmico, então é mais difícil de gerar esse tipo de sinal com ele. O BC549 e o BC559. São elementos aí que são preparados para não ter um ruído térmico tão elevado. E, uma vez amplificado, esse sinal na saída vai ter aqui uma amplitude maior. Muito bem. No nosso circuito, o que eu fiz? Montei esse circuito pré-amplificador, resistor de 4K7, a alimentação de 12 volts,
Polarização da base aqui do BC548 com um resistor de 330 kΩ, tá? Entre base e coletor, ele tem realimentação de coletor, tem a base também realimentação de emissor, através do resistor de 47 kΩ e um resistor de 470 ohms entre o emissor e o terra. Muito bem. Peguei aqui um BC548, calibrei aqui, encontrei um valor onde eu tinha um sinal aqui bastante interessante, esse valor em 75 kΩ. E o capacitor de 100 NF é mais do que suficiente para desacoplar o sinal DC e permitir a passada do sinal AC. Aqui existe um detalhe interessante. Tá? Eu testei vários transistores. Tá? Eu tenho aqui alguns BC548 dessa série 203B. Tá? E ele apresentou um nível muito bom desse sinal aqui. Tá? Então eu resolvi separar alguns e sempre que eu preciso de uma fonte de ruído branco, eu pego este colega aqui que está separado. Pode ser feito com outros elementos? Pode. Você vai ter que trabalhar aqui o resistor de 75K para ter a melhor resposta. E na minha saída eu tenho o sinal devidamente amplificado. Né? Olha lá, né? Esse resistor aqui, né, tem que ser calibrado para se ter o maior sinal possível dentro do que o circuito permite. Muito bom. Tenho aqui o circuito completo. Eu precisei de um pouco mais de amplificação. Então eu fiz o quê? O gerador de ruído branco, um amplificador e um outro amplificador. Dois amplificadores irmãos, só que eu tenho um alimentando outros amplificadores em cascata para ter um sinal melhor. O que acontece? Aqui no segundo amplificador eu tenho aqui um transistor com um ponto de comando. Então esse amplificador aqui vai operar de acordo com o comando que eu colocar aqui. Okay? Se eu colocar um pulso, então eu vou ter um sinal curtinho. Tá? Se eu colocar um sinal que vai diminuindo, eu vou ter um sinal aqui amortecido. Que é isso que eu quero. Eu quero o ruído branco devidamente amortecido. Isso imita muito bem o som de um prato. Muito bem. Tem outra utilidade? Tem. Pode ser usado na caixa também. Junto com um dos geradores dos tom-tons, né, esse som aqui me permite fazer o som da caixa. Muito bem. Senhores, qual que é a diferença? Até agora está muito parecida com a bateria 1. Agora começa a grande diferença. Na bateria 1 eu fiz osciladores, tá, usando malhas duplo T com amplificadores operacionais. Né? Aqui não. Aqui tem uma inovação. Usa-se uma porta, né, shim trigger, né, do 40-106. Então olha só que interessante. Esta porta aqui é um elemento digital alimentado em 12 volts, porém, quando eu coloco este arranjo nela, né, uma realimentação feita com um filtro duplo T, sintonizando numa certa frequência, tá? E faço uma polarização com RA, RB e CX, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer que isso aqui oscile. Né? Então, a frequência de oscilação é aproximadamente o que? 1 sobre 2π R1C1. Quem é R1 e quem é C1? R1 está aqui, C1 está aqui. C1' tem o mesmo valor de C1, R1' tem o mesmo valor de R1. Este resistor aqui é R1 sobre 2, é a metade do valor de R1. E este capacitor, 2 vezes o valor de C1. Isto me faz um filtro duplo T. Soma a ideia do filtro passa alta com o filtro passa baixa, né, me permite isolar uma certa frequência. A frequência base daquele tom que eu quero. Né. Olha só que interessante. A estabilidade do oscilador pode ser determinada por este resistor. Este resistor RA aqui, dependendo do valor dele, eu tenho o quê? Eu posso ter uma onda quadrada na minha saída, posso ter uma onda senoidal com a parte de cima e a parte de baixo cortadas, posso ter uma onda senoidal ou posso ter um efeito interessante. Né? Aqui eu tenho a onda senoidal, calibrando esse resistor. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero está no próximo slide. Olha lá. Um oscilador amortecido. A ideia é exatamente a mesma, porém, esse circuito aqui ele normalmente não oscila. Ele só oscila quando ele for excitado, quando eu aplicar um sinal aqui. E ele vai oscilar por alguns ciclos e depois parar. Por quê? Porque o resistor RA, devidamente calibrado, olha lá, ajustar RA ou RX, como queira, né, ou ajustar para o valor RX, tá?
para um oscilador amortecido. O que é isso? O que é um oscilador amortecido? É aquele oscilador que, quando eu aplico um pulso na entrada, o que ele me dá na saída? Uma senoide amortecida. Um valor senoidal com uma curva de amortecimento. Tá? E isso me dá a sensação do toque de um surdo, um bumbo, um tom-tom, né? Dependendo da frequência no qual ele trabalha. Né? Então, olha lá. Só que eu queria fazer uma coisinha um pouquinho melhor na entrada. Né? Eu queria fazer um detetor de toque. Eu queria fazer uma bateria que pudesse ser tocada com as mãos, por exemplo. Né? Como se faz isso? Olha lá. Né? Portas de um inversor Schmitt-Trigger, o mesmo 40-106, não está aqui, mas são portas do 40-106. Então eu tenho aqui um ponto onde eu vou tocar, né, um resistor de 10 megaohms à terra, para apenas aplicar uma fraca polarização aqui na entrada, para que essa entrada tenha uma referência, lembrando a corrente de entrada aqui é muito, muito pequena. Né. Essa entrada, enxergando terra por aqui, a saída está em 1. Né. Tenho o VCC aqui, mas se eu tenho 1 desse lado e VCC1 desse lado, nada acontece. Minha saída aqui vai estar em 0 porque eu tenho um outro inversor. Muito bem. Senhores, o que acontece quando eu toco aqui? Bom, o nosso ambiente normalmente é cheio de sinal de 60 Hz. É cheio de sinal induzido pela rede elétrica. E nós contamos com isso. Olha lá. A partir do momento que eu toco aqui, eu injeto um sinal de 60 Hz aqui. Pode não ser um sinal tão bonitinho assim, mas eu injeto um sinal de 60 Hz aqui. O que acontece? Este sinal é suficiente, né, devido à alta impedância aqui, da resistência aqui de 10 megaohms, né, do resistor de 10 megaohms, esse sinal é suficiente para que a porta entenda esse sinal. E o que ela me põe na saída? Bom, ela tinha polarização à terra, então saída 1 é o inversor, né, saída 1. A partir do momento que eu toquei aqui, ela começou a apresentar o sinal invertido. Né? Então, eu tenho uma onda quadrada na minha saída. Muito bem, agora esta parte aqui do circuito começa a funcionar. O que acontece? Quando o sinal aqui vem a 0, né? Quando o sinal aqui vem a 0, né? Este diodo conduz, né? Trazendo este ponto aqui a 0, carregando este capacitor. Tá? Quando eu tenho aqui o semiciclo negativo, esse sinal volta para 1, aqui eu volto para 1. O capacitor se descarrega através do resistor de 1 mega, né, o capacitor de 47 nanofarads se descarrega através do resistor de 1 mega e vai levando este ponto que estava em 0, né, estava aqui trazido a 0, lentamente para 1, até o momento que esse inversor aqui detecta que esta tensão foi para 1. Porém, olha só o que acontece. Não tinha nada, vinha 0, o capacitor começou a descarregar. Só que eu monto essa constante RC aqui de uma tal maneira que, quando eu novamente impor 1 aqui, né, aliás, impor 0 aqui, né, eu furar 1 aqui e impor 0 aqui, este sinal aqui não está alto o suficiente para essa porta aqui enxergar 1. Então a saída vai continuar, né, invertida. Então a saída aqui vai a 1. Vai continuar em 1. Né? Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma onda senoidal, transformando numa onda quadrada e fazendo um circuito que, a partir do momento que eu tenho esse sinal, ele inverte de polaridade. Né? Então ele estava em 0, né, porque a entrada originalmente estava em 1. Né? E a partir do momento que eu tenho o sinal, eu nunca consigo descarregar esse capacitor a ponto dessa porta aqui enxergar 1. Então a minha saída me dá o quê? Invertido, né? 1. E assim se mantém enquanto eu mantiver o dedo aqui. Esse sinal aqui só vai para 0 quando eu tirar o dedo. Então isso aqui é um detetor de toque. Maravilha? Olha lá, detetor de toque. Para pegar todos os meus sinais e mandar para o amplificador, eu fiz um pré-amplificador de áudio também, da mesma maneira que vocês viram lá, né, com os mesmos valores. Esse é um circuito bastante útil, né, com os mesmos valores que eu usei lá para pré-amplificar o ruído branco, eu fiz um pré-amplificador aqui. Tenho um
potenciômetro para regular a intensidade, né, para regular a quantidade de sinal que eu quero mandar para frente, e tenho 2 amplificadores que me dão um bom sinal aqui para mandar lá para o meu amplificador. Tá? O sinal que vai entrar aqui é a somatória de todos os sinais que eu vou gerar na minha bateria. Muito bem. Já vi que dá para gerar ruído branco. Tá? Já vi que dá para gerar um sinal senoidal amortecido. Olha aqui, ó. Oscilador do bumbo. Né? Então ele tem esses valores aqui, não se preocupem, a lista de componentes está na descrição do vídeo. Né? Então eu tenho aqui o oscilador duplo T com esses valores. Com esses valores aqui, uma vez que eu receba um pulso aqui na entrada, a minha saída vai fazer um sinal amortecido. Tá? Então aqui vocês notem que existem 2 resistores para calibrar, né, um valor aproximadamente de 242 kΩ. Foi com este valor que eu consegui a oscilação adequada para este circuito. Notem, a partir do momento que eu mudo a frequência, que eu filtro aqui no duplo T, eu tenho que mudar esse valor desse resistor aqui também. E alguém pode perguntar, professor, mas por que tem um resistor de 150K e um capacitor de 220 nanofarads na saída? Já não sei colocar só o capacitor. O problema é que as minhas saídas aqui estão todas em paralelo. Então eu tenho vários circuitos em paralelo e eu preciso colocar uma impedância aqui, uma dificuldade de passagem de sinal, alta o suficiente para quê? Para que um oscilador não atrapalhe o outro. Para que uma parte do circuito não atrapalhe o outro. Então eu tenho, na prática, aqui um limitador de sinal. Tá? Eu elevo a impedância de saída para quê? Para que a saída de um circuito não atrapalhe o funcionamento de um outro. Tá? No caso aqui, para que a saída de uma outra parte do circuito não atrapalhe o funcionamento desse oscilador aqui. Essa frequência aqui, né, gira ali em torno de 50 Hz, tá? 47, 50 Hz. Tá? Então aqui eu faço um som do bumbo. O som do surdo, a ideia é exatamente a mesma. Tá? Só mudam aqui os valores. Tá? Notem, né? Vamos voltar. Olha aqui, só muda os valores dos capacitores. Tá? Por quê? Eu preciso subir a frequência, eu baixo o valor do capacitor. Ocorre a mesma coisa. Eu chego com um sinal aqui lá do detetor. Esse circuito me dá um sinal senoidal amortecido, só que numa frequência da senoide aqui um pouco maior. Né? Então aqui a frequência aí do surdo. Esse aqui, o tom baixo, mesma coisa. Recebo um sinal de entrada por aqui, né? E tenho lá uma senoide de saída, só que numa frequência um pouco maior. Frequência do tom baixo. Tom alto, mesma coisa. Notem, senhores, né, que uma coisa que vai mudando são os valores aqui. Vamos lá. Os valores aqui dos capacitores, né? Ó, 33, 33, 68. Aqui 22, 22, 47. Né? Aqui, ó, 15, 15, 33. E o valor dos resistores aqui em cima. Tá? Por quê? Cada circuito desse tem uma característica para você chegar no oscilador amortecido. Tá? Senão você dá um toque, ele fica oscilando direto ou ele amortece muito rápido. Você não tem o efeito de amortecimento da senoide desejado aqui. Tem uma característica interessante. Com esse circuito aqui é muito difícil fazer osciladores amortecidos com um longo tempo de amortecimento. Quem viu lá a outra bateria lembra que eu tenho lá o bumbo, né, que eu posso elevar bastante o tempo de amortecimento. Aqui é muito difícil fazer isso. Aqui qualquer pequena variação aqui ou você cai para uma oscilação quase imperceptível ou para ficar oscilando de maneira contínua. Tá? Então esses valores aqui são razoavelmente críticos. Então, senhores, como é que eu faço a caixa? A caixa eu uso o tom alto, o tom alto e o ruído branco. Né? Somando o efeito dos dois, eu consigo o som da caixa. Bom, tenho aqui, né, o sistema que vai me ativar o ruído branco, né, o meu gerador de ruído branco, o amplificador. Aqui só tem um amplificador, no circuito real tem dois, né, mas para simplificar coloquei um só aqui. Tá? E eu vou ativar o ruído branco através de um pulso neste ponto. E tenho aqui o tom alto, né? O oscilador do tom alto, aonde lá um detetor de toque vai me dar um pulso aqui, aonde eu vou acionar esse detector. E aí, aliás, acionar esse oscilador. E aí a soma dos dois me dá
o sinal da caixa. Então olha lá, aplico um pulso aqui, o meu oscilador do tom alto vai me dar lá, né, o ruído do tom alto, aplico um pulso com uma certa queda de tensão controlada aqui, né, a minha saída vai ter lá o meu ruído branco controlado e a soma dos dois eu vou ter a soma do ruído do tom alto mais a soma do ruído branco, que vai me dar o efeito da caixa. Tenho aqui o prato curto, né? A mesma coisa, só que o meu RC aqui faz o quê? A partir do momento que eu aplico um pulso aqui, né, este RC me faz um sinal amortecido, muito bom, que me dá um sinal do ruído branco amortecido na saída, porém aqui com tempo de 0,25 segundos, um quarto de segundo. Então, esse sinal me permite montar o prato curto. Tá? Aqui na saída, depois devidamente desacoplado, né, eu tenho o sinal do prato curto. Prato longo, a mesma coisa, só que a constante RC aqui é diferente. Eu tenho outros valores aqui que fazem o quê? Que fazem aquele pulso me fazer um sinal que vai decaindo aqui mais alongadamente. Eu tenho o mesmo sinal de ruído branco, só que com uma envoltória mais longa. No caso aqui, 0,75 segundos. Então eu vou ter um sinal aqui com um tempo maior de permanecimento. Importante, os senhores vão olhar no circuito que existem alguns capacitores de desacoplamento. A gente já vai ver por que isso aí. Observe, tenho dois circuitos CMOS operando aqui. Então, esse circuito recebe um pulso. Ele faz o que ele tem que fazer, só que quando ele faz o que ele tem que fazer, ele apresenta surtos de corrente, tá, na alimentação. Tá? Este surto de corrente gera uma variação de tensão, tá, positiva ou negativa, dependendo do que o CI faz. Isso é muito rápido. Isso se propaga pelo circuito. Tá? Então pode chegar num outro CI CMOS e fazer uma porta devido a essa perturbação da alimentação, interpretar algo errado e fazer um evento que eu não quero que aconteça aqui. Solução: coloca um capacitor de desacoplamento o mais próximo possível dos pinos de alimentação de cada CI. Então, quando você pega circuitos digitais, né, isso acontece muito com o CMOS, acontece muito com o TTL, a tecnologia TTL, cada CI normalmente tem um capacitorzinho, tá, aqui de 100 NF ou de 10 NF ligado bem próximo aos pinos de alimentação. Tá? Por quê? Exatamente para quê? Se eu tiver um pulso qualquer, este colega vai me gerar uma perturbação na fonte, que vai estar entre os terminais dele, né? E aí esta perturbação, em vez de ir para outro CI, ela é direcionada pelo capacitor ao terra mais próximo e ao pino de terra do próprio CI. Então esta perturbação fica dentro desse CI mesmo, não se propaga para o resto. Então, detalhe interessante a se ver aí. Senhores, tenho aqui o circuito completo da nossa bateria eletrônica, da bateria 2. Né? Então, olha lá, entrada do bumbo, detetor de toque, oscilador do bumbo. Entrada do surdo, detetor de toque, oscilador do surdo. Entrada do tom alto, né, do tom alto, detetor de toque, oscilador do tom alto. Detetor de toque do tom baixo ou do tom baixo, né, circuito de detecção de toque, oscilador do tom baixo. Tenho aqui o que? O prato curto, né, então um detetor de toque e a constante RC aqui que me faz o prato curto comandando aqui esse BC548. Tem aqui o prato longo, né? Então, detetor de toque, a relação aqui do prato longo, né? E o BC548, transistor aqui que comanda, ó, o gerador de ruído branco, meus dois amplificadores, que comanda, né, o funcionamento do último amplificador. E a caixa? Bom, a caixa eu poderia fazer circuitos à parte ou aproveitar os circuitos que estão aqui. Então o que eu fiz? Né? Aproveitei os circuitos que estão aqui. Então o sensor da caixa entra onde? Em dois diodos no N4148. Um vai para a posição A. Quem é a posição A? Aqui, ó, prato curto, ó, o A aqui. Ó. Então este ponto está ligado aqui. Né? Então quando eu colocar o dedo aqui, eu vou estar injetando o sinal aqui. E quando eu colocar o dedo aqui, olha aqui, B, eu vou estar injetando sinal aqui também, no tom alto. Então eu tenho o tom alto mais o prato curto me fazendo a caixa.
todos esses sinais, né, olha aqui, ó, oscilador, 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 os vários pratos, né, os vários sinais do ruído branco, somados todos nessa linha aqui, né, é por isso que tem os resistores aqui, né, para fazer esse desacoplamento, né, para que um circuito não influa com o outro. Né. Tenho aqui a entrada no meu potenciômetro e um amplificador para saída. Alguém vai falar, pô, professor, tem um capacitor de um NF meio estranho aqui. Na verdade, o que acontece é o seguinte: como eu fiz esse circuito com a montagem aberta, ele não estava na caixa blindada, ele pegava um pouco de ruído ambiente, tá? Ruído elétrico. Né? Então tinha lá um pouquinho de 60 Hz, um pouquinho de sinais de rádio, tudo. Para eliminar isso, eu coloquei esse capacitor de um NF, o que faz o quê? O que deixou o sinal do prato meio baixo. Tá? Quando isso pode ser montado numa caixa blindada, numa caixa metálica de alumínio, por exemplo, você pode eliminar esse capacitor aqui. Tá? Para o nosso teste, tem o capacitor aqui exatamente para diminuir o ruído. Então, olha aqui, senhores, aqui eu tenho a lista de componentes do circuito. Não se preocupem, essa lista está lá na descrição do vídeo. Senhores, na próxima aula, né, continuaremos aqui no Circuitando. Vamos analisar um equalizador de 5 vias. Eu fiz um equalizador de 3 vias com uma certa tecnologia. Eu preparei um equalizador de 5 vias com uma outra tecnologia. Tá? E agora, senhores, vamos lá para o Microlab dar uma olhada no funcionamento desta bateria, ok? Já agradeço vossa visualização e vamos lá para o Microlab agora. Olá, senhores, aqui estamos no Microlab numa versão um pouquinho diferente, né? Eu vou apresentar o Microlab também com a minha presença aqui. Então, senhores, olha lá. Temos aqui o circuito da bateria, né? Então, temos aqui o gerador de ruído branco nesta área aqui. Tá? Tenho aqui o detetor do prato curto, o detetor da caixa, né? Aqui o circuito oscilador. Aqui o tom-tom alto, né, o circuito oscilador do tom-tom alto, tom-tom baixo, o circuito oscilador do tom-tom baixo, o bumbo, né, e o surdo, o oscilador do surdo. Tem o que mais aqui? Tem aqui o potenciômetro, controle de volume, amplificador de saída, ponto de saída de áudio, né, e vou conectar agora os fios, né, para a gente alimentar o circuito. Né. Então, olha lá. Conexão garrinha jacaré positivo, conexão garrinha jacaré negativo, e agora um pouco de bagunça, vamos fazer a conexão de áudio. Isso, vamos aumentar o volume, né? Aumentar o volume, né? Ajustar aqui, e agora vamos ver como funciona. Vamos ver aqui, ó, como funciona o surdo. Olha ali, tom-tom alto, tom-tom baixo. Aqui a caixa, prato curto e prato longo. Então, senhores, basicamente foi isso aí, o nosso laboratório. Um laboratório um pouquinho curto, mas suficiente aí para os senhores observarem o que acontece, ok? Aqui é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau. Até a próxima aula.